Este canal foi desmonetizado. Se você valoriza nosso trabalho, pode ajudar através do Pix que está na tela. Qualquer valor será bem-vindo. Obrigado. Um dos eventos mais marcantes da ufologia brasileira teve lugar em Baipendi, no sul de Minas Gerais, em 16 de maio de 1979. Naquela data, Arlindo Gabriel dos Santos, um fazendeiro local, presenciou e capturou fotograficamente o pouso de 3 objetos voadores não identificados, além de testemunhar o pouso de uma embarcação de maiores dimensões, aparentemente tripulada. O caso conhecido como Caso do Imbornal ou Caso Baipendi permanece como objeto de estudo na ufologia devido à sua substancial base de evidências. No dia 16 de maio de 1979, por volta das 8 horas da manhã, Arlindo saiu para caçar no alto da serra, acompanhado de 2 amigos. Ele estava armado com uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma máquina fotográfica Tuca e um embornal com alimentos. Às 16 horas, estavam os 3 amigos em um bosque situado a 3 quilômetros da Fazenda Sobrado, residência de Arlindo. Decidiram separar-se para cobrir melhor o terreno. Enquanto atravessava uma grota, Arlindo avistou um objeto descendo rapidamente do céu. Esse artefato pousou atrás de uma crista, a cerca de 500 metros de distância de sua posição. Curioso, Arlindo aproximou-se para obter uma visão melhor. Percorreu cerca de 300 metros e avistou um objeto cilíndrico parado no chão, de cor amarela, com cerca de 1,5 metros de altura e 50 centímetros de largura. O cilindro apoiava-se em uma base escura um pouco mais larga, tendo no topo uma esfera piscante, alternando entre vermelho e branco, além de 2 hastes escuras próximas à esfera, semelhantes a braços ou asas. Observou o objeto por 2 ou 3 minutos antes de se lembrar da máquina fotográfica. Com ela, conseguiu capturar 2 fotografias do objeto, mas devido à distância e ao fundo escuro da paisagem, o objeto aparece apenas como uma mancha branca nas fotos. Momentos depois, ao tentar fotografar novamente, percebeu que o objeto havia desaparecido silenciosamente. Decidiu então investigar o local e, ao percorrer cerca de 50 metros, avistou outro objeto que desceu e pousou a aproximadamente 46 metros de distância. Este objeto tinha forma ovoide, com cerca de 1 metro de diâmetro longitudinal, apresentando uma haste com uma espécie de espada avermelhada em sua parte inferior. Na parte superior, havia um cilindro curto girando lentamente uma hélice. Arlindo fotografou esse novo objeto e, enquanto se preparava para tirar mais uma foto, viu uma fumaça branca e densa surgir no local, mas não teve tempo de registrar novamente. Após a dissipação da nuvem, o objeto havia desaparecido. Intrigado, Arlindo decidiu procurar seus amigos para relatar o que havia presenciado. Enquanto se dirigia na direção deles, avistou um terceiro objeto a cerca de 80 metros de distância. Esse objeto, em forma de barril listrado em vermelho e branco, tinha aproximadamente 1 metro de altura, apoiado em um cilindro escuro. No topo do cilindro, havia uma hélice giratória e o corpo do objeto parecia expandir e contrair ritmicamente, como se respirasse. Arlindo fotografou esse objeto em 3 momentos diferentes. Arlindo então tentou se afastar do local, mas ouviu um barulho estranho e avistou um objeto maior, com cerca de 10 a 12 metros de diâmetro, que desceu a cerca de 10 metros do terceiro objeto. Este novo objeto tinha cor cinza, formato oval e apresentava estruturas laterais e 2 objetos quadrados que Arlindo interpretou como janelas. Sentindo-se ameaçado, tentou fotografá-lo, mas uma luz intensa emanada do objeto ofuscou sua visão, deixando-o atordoado. Assustado, correu sem olhar para trás, experimentando uma sensação de paralisia por quase 1 minuto, até que 2 seres humanoides, com cerca de 1 metro de altura, o seguraram pelos braços. Assustado, Arlindo pediu para ser solto e um dos seres respondeu: "Em Deus, todos nós somos irmãos."
Não queremos prejudicar ninguém, queremos apenas uma informação sua. Os seres levaram Arlindo até o objeto ovoide, onde ele sentiu um frio intenso. Na escada de acesso à nave, um terceiro tripulante comunicou-se perguntando se Arlindo tinha visto uma Zurka. Após negar, o tripulante explicou que a Zurka era um dispositivo que eles trouxeram de sua origem, comunicando-se com aparelhos na Terra, mas que de alguma forma causou problemas e desceu à Terra. Em meio à conversa, Arlindo perguntou de onde eles vinham, e um dos tripulantes respondeu que eram de uma costa, questionando se ele tinha estudo ou inteligência. Ao responder negativamente, um tripulante estendeu a mão para Arlindo, ajudando-o a entrar na nave. Lá dentro, Arlindo viu uma sala circular com várias luzes e um painel com botões e indicadores. 2 tripulantes operavam o painel, fazendo um som peculiar enquanto uma terceira tripulante, semelhante àquelas que o capturaram, entrou na sala e se comunicou com os outros em uma linguagem desconhecida. Após uma breve explicação sobre projeções em telas, mostrando Terra, Sol e Lua, explicando o movimento da nave, um dos tripulantes retirou o capacete e afirmou que eles eram feitos da mesma matéria que Arlindo, com o mesmo sangue e realizando atividades semelhantes. Mostrando imagens em uma tela, também disseram o seguinte: aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos em poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra, entre a sua própria Lua e o seu próprio Sol. Em seguida, indicaram que em breve haveria uma transmissão. Posteriormente, Arlindo foi levado de volta à entrada da nave, e os tripulantes o aconselharam a descer e a proteger a vista, já que a embarcação afetava a visão. Ele seguiu essa recomendação, caminhando cerca de 200 metros sem olhar para trás, mantendo sua espingarda e revólver consigo. Durante esse trajeto, sentiu certa dificuldade nos ombros. Após percorrer aproximadamente 200 metros, seus movimentos voltaram ao normal, e ele correu cerca de 300 metros até encontrar seus companheiros, que estavam a uma distância de aproximadamente 300 metros. Durante cerca de 20 minutos, Arlindo não conseguiu relatar o que havia acontecido. Sentia uma sede intensa e bebeu cerca de 1 litro de água de uma fonte natural próxima. Posteriormente, contou o episódio para seus companheiros, omitindo contato com os tripulantes e a entrada na nave. Todos retornaram ao local do pouso dos objetos, encontrando várias marcas deixadas. No entanto, nos 3 dias seguintes, Arlindo apresentou olhos avermelhados, dores de cabeça e inchaço nos olhos. Além disso, sentiu-se desanimado por alguns dias, sem alterações significativas no apetite ou no sono. Na mesma noite do acontecimento, o irmão de Arlindo, Jairo Esaú dos Santos, notou os olhos avermelhados do protagonista e sua aparente desmotivação. Arlindo, ainda sob o impacto dos eventos vividos, decidiu compartilhar com seu irmão algumas impressões e sensações, embora tenha escolhido omitir certos detalhes sobre o encontro com os seres misteriosos. A intensidade do relato de Arlindo e sua condição física, com olhos vermelhos e uma aura de desânimo, suscitaram a preocupação de Jairo. Embora tenha acolhido a narrativa de Arlindo, ele percebeu que o irmão mantinha reservas sobre alguns aspectos do ocorrido. Compreensivelmente abalado pelo que presenciara e pelos efeitos físicos subsequentes, Arlindo optou por relatar apenas partes do evento, evitando mencionar o contato direto com os seres e sua entrada na nave. Essa retenção de informações sugeriu a Jairo que Arlindo estava protegendo a si mesmo e, talvez, os outros, de uma possível incompreensão ou rejeição por parte daqueles que não vivenciaram o que ele havia passado. Jairo tentou confortar e tranquilizar Arlindo, demonstrando apoio diante do que ele estava enfrentando. Ainda assim, a preocupação persistia, pois o impacto emocional e físico do encontro não parecia ter se dissipado completamente. Arlindo continuou a sofrer, nos dias subsequentes, com sintomas como dores de cabeça, inchaço nos olhos e um estado de desânimo que o afetou temporariamente, interferindo em seu ânimo habitual e causando preocupação em seus familiares próximos.
O objeto maior deixou marcas físicas no solo, marcas de suas sapatas do trem de pouso. Essas marcas foram preenchidas com gesso, criando-se assim um molde, pelo fólogo Birajara Rodrigues. Foi constatado que para fazer aquelas marcas no solo, precisaria de um objeto com 2,5 toneladas de peso, ou seja, algo realmente muito pesado aterrissou ali. A câmera fotográfica de Arlindo ficou muito danificada. Abrindo a câmera, o pesquisador Francisco Antônio Romanelli constatou que a chapa de proteção, interna, estava queimada e coberta de fuligem. A impressão é que este efeito físico foi provocado por intensa radiação, no momento em que o OVNI soltou um relâmpago, na testemunha, justamente na hora em que Arlindo batia a quarta foto. Uma equipe de pesquisadores se espalhou em busca de novos indícios. Eis que o Dr. Malius de Figueiredo, distante de todos e sem influência da testemunha, encontrou espontaneamente o embornal deixado por Arlindo. Estava em péssimo estado de conservação, reconhecido por Arlindo como se fosse o que soltara ao chão, para fotografar o último objeto. Vazio e coberto por inscrições e desenhos. A testemunha mostrou espanto e surpresa ao ver o embornal alterado. Nele havia escritas estranhas que se assemelhavam à escrita hebraica e certa semelhança com as inscrições dos pergaminhos do Mar Morto. Agora me diga o que você pensa sobre este caso. Verdadeiro? Fraude? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. ETs e etc. Nunca estivemos sós. Este canal foi desmonetizado. Se você valoriza nosso trabalho, pode ajudar através do Pix que está na tela. Qualquer valor será bem-vindo. Obrigado.